A vaga de babá só seria dela se traduzisse aquele papel. E o que aconteceu depois vai te surpreender. Essa frase ainda ecoava na cabeça de Camila quando ela se viu diante da mansão de Henrique Monteiro, o bilionário que jamais imaginaria precisar de alguém como ela. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela se perguntou se sua vida poderia realmente mudar com um simples papel e uma tradução. Mas o que parecia um teste impossível escondia um segredo capaz de transformar o destino de todos. Você já parou para pensar no poder que uma única frase, um único papel pode ter? Será que as palavras podem realmente mudar o destino? A resposta é simples: sim. Palavras são chaves que abrem portas, que revelam segredos, que unem o que foi separado e que curam o que foi perdido. Camila sabia que não podia voltar para casa de mãos vazias. Quando Henrique lhe entregou aquele papel amarelado e disse: "Quer a vaga? Então traduza isso, e em 2 línguas." Ela entendeu que não se tratava apenas de uma entrevista de emprego. O bilionário queria mais. Queria que ela provasse algo, que decifrasse um enigma. Movida pelo desespero de sustentar a filha doente e pela força de um amor inabalável, Camila aceitou o desafio, sem imaginar que o que estava por trás daquele papel poderia quebrar as barreiras mais frias e mudar para sempre não apenas a vida dela, mas a de toda a família Monteiro. Camila deixou a mansão com o papel amarelado cuidadosamente dobrado dentro da bolsa surrada. O coração batia rápido, mas desta vez não era de medo. Era de urgência, de desespero, de saber que agora o destino dela e de sua filha Laura dependiam do que conseguiria fazer com aquele desafio estranho. O papel não era apenas um teste, era uma espécie de chave, e Henrique Monteiro tinha certeza de que ninguém conseguiria decifrá-lo. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas e barulhentas do bairro popular onde morava, Camila repassava mentalmente cada detalhe do encontro. O olhar frio de Henrique, a forma como ele observou cada movimento dela, o tom indiferente com que lançou a condição. "Quer a vaga? Então traduza isso, e em 2 línguas." Ela se perguntava o que havia por trás daquela frase. Por que um bilionário tão poderoso se importaria tanto com a tradução de um papel velho? E por que exigiria que fosse traduzido em 2 idiomas? Ao chegar em casa, Camila foi recebida pelo sorriso fraco de Laura. A menina, pálida e magra, estava deitada no pequeno sofá com um cobertor fino envolvendo seu corpo frágil. A doença já havia levado o brilho dos olhos dela, mas a esperança ainda resistia em cada gesto da mãe. Camila acariciou os cabelos da filha, prometendo em silêncio que não deixaria nada nem ninguém impedir que Laura recebesse o tratamento necessário. Durante a madrugada, Camila espalhou papéis, livros antigos emprestados de bibliotecas comunitárias e cadernos de anotações pela pequena mesa da cozinha. Ela sabia ler um pouco de espanhol e arranhava o inglês, mas aquele papel não parecia escrito em nenhuma língua conhecida. As letras eram disformes, os símbolos curvados, como se alguém tivesse desenhado runas antigas misturadas a palavras. Confusa, ela tentou identificar padrões, repassou as linhas e percebeu que havia ali algo mais profundo, uma mensagem escondida sob camadas de significados. Cansada e com os olhos ardendo, Camila decidiu procurar ajuda. No dia seguinte, caminhou até a antiga biblioteca do bairro e encontrou Dona Olga, uma mulher de cabelos brancos e óculos grossos, conhecida por sua paciência com leitores curiosos. Camila lhe explicou a situação, omitindo detalhes sobre o bilionário e a proposta de emprego. Apenas disse que precisava entender o conteúdo daquele papel. Dona Olga, intrigada, ajustou os óculos e examinou o documento com atenção. Depois de alguns minutos de silêncio, ela respirou fundo. "Minha filha, isso aqui é uma mistura de latim antigo e de um dialeto indígena da região norte do país.
É raro ver isso. Alguém tentou codificar algo muito importante aqui. A tradução vai ser difícil, mas não impossível. Você vai precisar de tempo, dedicação e coragem. Está disposta? Camila sentiu a garganta apertar. Não havia alternativa. Olhou para o papel, para as mãos enrugadas de Dona Olga e para o relógio na parede. Cada segundo perdido era uma oportunidade a menos para salvar a saúde de Laura e para provar que era capaz. Sim, eu estou disposta, respondeu com firmeza. Com a ajuda de Dona Olga, Camila passou horas copiando os símbolos para papéis limpos, consultando livros antigos e comparando as palavras com registros históricos. Enquanto os dias se arrastavam, a doença de Laura piorava, e a pequena mal conseguia abrir os olhos para sussurrar palavras de incentivo à mãe. Vai conseguir, mamãe. Eu sei que vai. Na mansão Monteiro, Henrique observava Sofia, sua filha, pela janela do hospital particular onde ela estava internada. A menina permanecia isolada, conectada a tubos e máquinas, lutando contra uma doença rara e degenerativa. A lembrança de sua esposa, Luciana, ainda o assombrava. Ele se recusava a abrir a carta que ela lhe deixara antes de partir, convencido de que nada poderia mudar seu destino. Quando entregou o papel a Camila, ele não esperava que ela conseguisse traduzir. Para ele, era apenas uma maneira de afastar mais uma candidata desesperada. Mas mesmo assim, uma parte de Henrique observava o progresso dela. Através de discretas ligações e conversas com Dona Olga, ele soube que Camila estava perto de desvendar o enigma. Aquilo o desconcertava. Como uma mulher simples, sem formação acadêmica, podia estar tão perto de resolver algo que ele mesmo não tivera coragem de encarar. Numa noite especialmente silenciosa, Camila finalmente conseguiu montar a primeira tradução parcial. Parte do texto era uma confissão de amor, palavras de despedida escritas por Luciana. A carta falava sobre arrependimentos, sobre promessas quebradas e, surpreendentemente, sobre a importância de cuidar do próximo. As palavras eram carregadas de dor, mas também de uma esperança que ultrapassava o tempo. Camila percebeu que havia mais ali do que apenas uma carta íntima. Luciana falava de um segredo antigo da família Monteiro, de uma promessa feita e quebrada, algo que talvez explicasse a frieza de Henrique e o motivo de tanta dor escondida. O papel não era apenas um desafio, era uma chave para algo muito maior. Determinada, Camila continuou trabalhando na tradução do segundo idioma, consciente de que Henrique esperava o resultado para decidir seu futuro. Cada palavra decifrada era um passo mais próximo, não só da vaga de babá, mas da chance de mudar o destino da própria família, e talvez, sem que ela soubesse, o de toda a família Monteiro. Quando as primeiras luzes da manhã atravessaram as frestas da janela da cozinha, Camila segurou nas mãos o papel traduzido. Agora faltava apenas coragem para levá-lo até Henrique Monteiro e enfrentar tudo o que viria a seguir. Camila segurava nas mãos o papel traduzido, o coração ainda mais acelerado que na noite anterior. Sabia que precisava entregá-lo a Henrique, mas o peso daquelas palavras fazia com que cada passo em direção à mansão Monteiro parecesse mais difícil do que o anterior. Não era apenas a pressão por conseguir a vaga de babá. Agora, ela carregava nas mãos os últimos pensamentos de Luciana, a mulher que, mesmo ausente, parecia sussurrar segredos que ninguém havia tido coragem de enfrentar. Enquanto Camila se preparava para o dia seguinte, na mansão Monteiro, o clima era sufocante. Henrique passava horas a fio trancado no escritório, imerso em papéis, sem trocar uma palavra com os funcionários. Sua rotina era marcada por telefonemas frios e decisões calculadas, mas ninguém ali sabia do peso que carregava. Luciana havia partido há 3 anos, deixando para trás não apenas uma filha fragilizada, mas um marido incapaz de lidar com a dor. Sofia, a pequena herdeira da fortuna Monteiro, era uma lembrança viva do que ele perdera.
Henrique visitava Sofia todos os dias no hospital particular. Chegava sempre no mesmo horário, com a mesma expressão séria, e ficava ao lado da cama observando a filha, que parecia cada vez mais distante do mundo. Os médicos faziam o possível para mantê-la estável, mas a doença avançava de forma implacável. Ele via nos olhos dela o reflexo do próprio desamparo, mas a culpa o impedia de se aproximar. Tinha medo de falhar, de se tornar ainda mais ausente, como fora com Luciana. Certa tarde, ao chegar no hospital, Henrique foi surpreendido pela enfermeira que o aguardava na porta do quarto. O semblante dela estava tenso. "Senhor Monteiro, a Sofia teve uma piora. Estamos tentando estabilizá-la, mas ela está muito fraca. O senhor pode entrar, mas precisa ser rápido." Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. O ar lhe faltou por um breve momento, mas ele respirou fundo e entrou no quarto. Sofia estava pálida, os lábios entreabertos e a respiração entrecortada. Ele se aproximou da cama e segurou a pequena mão dela com delicadeza, algo que não fazia há muito tempo. "Oi, minha princesa. Papai está aqui", sussurrou, a voz rouca e embargada. Sofia não respondeu, mas as pálpebras tremeram levemente, como se quisesse despertar de um sono profundo. Henrique sabia que não podia permitir que ela partisse sem lutar, mas no fundo temia que a culpa de sua ausência e da frieza com que tratara a esposa estivesse selando o destino da filha. No mesmo instante, Camila, que aguardava ansiosamente na porta da mansão, decidiu que não podia mais esperar. O papel traduzido estava pronto e sua filha Laura também precisava de uma chance. Enquanto observava a segurança da mansão fazer as rondas noturnas, reuniu coragem e bateu no portão. Um dos seguranças a reconheceu e, hesitante, permitiu que ela entrasse e aguardasse na sala de visitas. Ela permaneceu sentada, segurando o papel com as duas mãos, até que a governanta informou que Henrique não estava. Ele foi ao hospital. "A filha dele piorou", disse baixinho. Camila sentiu o estômago revirar. Embora não conhecesse Sofia pessoalmente, o que havia lido na carta traduzida já a fazia sentir uma conexão com aquela família. Luciana, nas entrelinhas, havia escrito sobre o amor por Sofia e sobre a dor da despedida, mas também sobre a esperança de que um dia Henrique encontrasse coragem para recomeçar. A ideia de que aquela criança poderia partir sem que o pai entendesse a mensagem da esposa partiu o coração de Camila. Determinada, ela decidiu ir ao hospital. Tomou um ônibus, desceu próximo à entrada principal e, mesmo tremendo de nervosismo, pediu informações à recepção. Explicou que precisava entregar algo a Henrique Monteiro, algo urgente. A recepcionista hesitou, mas, ao ver a expressão aflita de Camila, concordou em avisar o empresário. Henrique saiu do quarto, ainda com o rosto marcado pelo desespero, e encontrou Camila no corredor. A princípio, o olhar dele era de surpresa e desconfiança. "O que faz aqui?" perguntou com um tom ríspido. Camila estendeu o papel traduzido com mãos trêmulas. "Eu terminei. Aqui está a tradução, em 2 línguas." "Era isso que o senhor pediu", disse. A voz dela falhou, mas ela se manteve firme. Henrique pegou o papel desconfiado. Começou a ler, os olhos deslizando pelas palavras com uma mistura de choque e dor. Ele reconheceu a caligrafia e o estilo de Luciana, e à medida que avançava na leitura, sua respiração ficou pesada. As palavras traziam de volta memórias que ele havia enterrado, medos que nunca admitira ter, e principalmente a verdade de que Luciana, mesmo à beira da morte, tentara lhe dizer que o amor não podia ser sufocado pela dor. Por um momento, o tempo pareceu parar. Henrique ficou ali, parado, encarando o papel como se aquilo pudesse trazê-la de volta. Quando terminou de ler, olhou para Camila e, pela primeira vez, seus olhos não estavam frios. "Por que você fez isso?" murmurou. Camila, emocionada, respondeu baixinho. "Porque minha filha também está doente, porque eu não tinha outra escolha, e porque eu sei como é perder alguém e se sentir sozinho."
Henrique engoliu em seco e, sem dizer mais nada, voltou para o quarto onde Sofia estava internada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele sentou ao lado da filha e lhe contou histórias, sussurrando palavras de carinho. Enquanto Camila deixava o hospital, segurando a bolsa contra o peito, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Sabia que algo havia mudado. Camila caminhava pelas ruas ainda iluminadas pela tênue luz da madrugada. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Ela revivia o momento em que entregou o papel traduzido a Henrique no hospital. A expressão dele, a hesitação ao aceitar, o choque ao reconhecer as palavras. Por mais que o bilionário não tivesse dito nada, Camila sentia que algo havia mudado, mas no fundo ela sabia que ainda não era o suficiente. No pequeno apartamento, Laura tossia baixinho, o rosto pálido e as mãos frias. Camila correu para junto da filha, ajeitou os cobertores e sentiu o coração apertar. A doença estava avançando e o tempo se esgotava. O dinheiro que tinha guardado mal daria para mais alguns dias de medicamentos. Ela precisava que Henrique cumprisse a promessa implícita na entrega do papel. Precisava da vaga de babá, do salário, da segurança. Precisava de uma chance para a filha sobreviver. Horas depois, Camila voltou à mansão Monteiro. Foi recebida pela governanta, que parecia mais atenciosa do que antes. Senhor Henrique está no escritório. Ele pediu que você esperasse. Disse com um leve sorriso, como se pressentisse que algo diferente estava prestes a acontecer. Camila, ainda nervosa, esperou sentada na sala imensa, observando os móveis luxuosos e os retratos familiares que decoravam as paredes. Era como estar em um mundo paralelo, tão distante da sua realidade de dificuldades e incertezas. Henrique finalmente desceu, os passos lentos e o rosto marcado por olheiras profundas. Segurava o papel traduzido nas mãos, como se ainda buscasse entender o significado daquelas palavras. Camila, disse, a voz baixa e grave. A tradução está perfeita. Não era o que eu esperava. Ele hesitou por um momento, os olhos se fixando nos dela. Você foi além. Não só traduziu, mas compreendeu o que estava escrito. Minha esposa, ela escreveu isso para mim, para a nossa filha. Camila sentiu um nó na garganta, mas manteve a postura firme. Senhor Henrique, eu só fiz o que precisava. Minha filha está muito doente. Eu não tinha outra escolha. Henrique respirou fundo, como se algo pesado estivesse prestes a se romper dentro dele. E eu também não tenho outra escolha, disse quase num sussurro. Você está contratada. O alívio percorreu o corpo de Camila como um raio, mas a alegria foi contida pela preocupação com Laura. A vaga era só o primeiro passo. Ainda havia muito a fazer. Nos dias seguintes, Camila começou a trabalhar na mansão. A princípio, as tarefas eram simples: organizar brinquedos, preparar refeições para Sofia, acompanhar a rotina dela no hospital. Mas logo se tornou evidente que Sofia se apegara à nova babá de uma forma que ninguém esperava. A menina, que passava dias em silêncio, começou a fazer perguntas, a sorrir discretamente e a aceitar o carinho de Camila, como se encontrasse ali um conforto há muito perdido. Henrique observava à distância, o olhar distante e o semblante carregado. Parecia dividido entre a frieza que sempre o acompanhara e a nova realidade que se impunha diante dele. Camila, com a paciência que a vida lhe ensinara, tentava se aproximar da menina sem forçar, contando histórias simples, mostrando desenhos coloridos e, sobretudo, oferecendo a presença silenciosa de quem sabe ouvir. Enquanto isso, Laura permanecia no hospital público, a situação cada vez mais crítica. Camila dividia os dias entre os cuidados com Sofia e as visitas rápidas à filha, sempre trazendo pequenos mimos para animá-la e sussurrando palavras de esperança. A cada despedida, porém, o medo de que fosse a última a corroía por dentro. Henrique, ao perceber a dedicação de Camila, começou a perguntar discretamente sobre sua vida fora da mansão.
Ela hesitava em responder, mas uma tarde, ao vê-lo parado à porta do quarto de Sofia, desabafou. Minha filha também está internada, no hospital público. Não tenho condições de pagar um tratamento melhor, por isso aceitei a tradução, por ela. Henrique não disse nada. Apenas permaneceu imóvel, olhando fixamente para Camila, como se finalmente enxergasse o que sempre estivera diante dele. A luta silenciosa de alguém disposto a sacrificar tudo por amor. Naquela noite, após uma conversa telefônica tensa com os médicos, Camila soube que Laura precisaria de uma internação urgente. Sem recursos, ela pensou em pedir ajuda a Henrique, mas hesitou. Sabia que, para ele, tudo ainda parecia um contrato frio, um acordo baseado em um papel traduzido. Mesmo assim, decidiu arriscar. Foi até o escritório onde Henrique revisava documentos. Respirou fundo e falou com voz firme. Senhor Henrique, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas, por favor, se puder, me ajude. Minha filha não tem mais tempo. O hospital público não tem recursos. Ela precisa de um leito particular, de um médico especializado. Eu imploro. Henrique ergueu os olhos, o rosto endurecido pela rotina e pela dor. Por um momento, Camila achou que ele recusaria, mas então algo mudou. Ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e disse com voz baixa: amanhã cedo, você vai levar sua filha para a Clínica Monteiro. Eu vou cuidar de tudo, mas tem uma condição. Você vai continuar cuidando de Sofia. Ela precisa de você mais do que qualquer um aqui. Camila sentiu as pernas fraquejarem, mas assentiu. Os olhos marejados. A corrida contra o tempo não havia terminado. Tinha acabado de começar. Na manhã seguinte, Camila acordou antes do sol. O som abafado da chuva batendo na vidraça parecia refletir o turbilhão de pensamentos que ocupavam sua mente. Ela preparou uma pequena mochila com os pertences essenciais de Laura, arrumou a menina com cuidado e, com o coração apertado, saiu em direção à Clínica Monteiro. Henrique havia cumprido a palavra. Quando Camila chegou, uma equipe médica já a aguardava, junto com um quarto preparado especialmente para Laura. A expressão fria do bilionário não disfarçava totalmente o desconforto, mas ele manteve a formalidade. Aqui está o melhor que posso oferecer, disse, enquanto os médicos examinavam Laura com precisão. Camila segurou a mão da filha e agradeceu com um olhar profundo, sabendo que palavras não seriam suficientes para expressar o alívio e a gratidão que sentia. Enquanto Laura era levada para os cuidados especializados, Camila retornou à mansão Monteiro para cumprir sua parte do acordo: cuidar de Sofia. Quando entrou no quarto, a menina estava mais desperta do que nos dias anteriores, os olhos semicerrados, seguindo os movimentos da nova babá. Camila se sentou ao lado da cama, contou uma pequena história sobre uma princesa corajosa e segurou a mão delicada de Sofia, sentindo que aquele gesto, embora simples, era capaz de acalmar a criança e preencher o vazio que se formara após a perda da mãe. Henrique, observando de longe, mantinha o semblante rígido, mas os olhos denunciavam um conflito interno. Não entendia por que aquela mulher, sem estudos formais e com uma vida marcada por dificuldades, conseguia se conectar com sua filha de uma forma que ele mesmo nunca conseguira. O papel traduzido, que agora descansava sobre a escrivaninha do escritório, parecia mais pesado do que antes. Era mais do que palavras decifradas. Era uma chave para emoções há muito enterradas. Certa noite, após colocar Sofia para dormir, Camila foi chamada ao escritório. Henrique estava sentado na poltrona de couro, segurando o papel traduzido com uma expressão indecifrável. "Sente-se, Camila", disse com a voz baixa. Ela obedeceu, sentindo o coração acelerar. "Eu li esta carta centenas de vezes desde que você me entregou, e cada vez encontro algo novo. Como você conseguiu entender algo que eu não consegui por anos?", perguntou ele, quase num sussurro. Camila respirou fundo e encarou os olhos dele. "Talvez porque para mim não era só uma tradução.
Era a minha única chance. E porque eu sei o que significa perder alguém. Sei o que é ter medo de acordar e não encontrar mais a pessoa que você ama. Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. Por um instante, a imagem do homem poderoso e intocável se desfez, e restou apenas um pai atormentado, tentando encontrar respostas. Minha esposa escreveu isso antes de partir. Era a despedida dela, e eu nunca tive coragem de ler, de enfrentar. Camila ficou em silêncio, respeitando a confissão. Sentia que mais do que nunca havia criado um elo com aquela família marcada pela dor. Quando Henrique finalmente se recompôs, disse com voz mais firme: "Você não só traduziu as palavras, você nos deu uma nova chance. Obrigado." A partir daquele dia, a presença de Camila na mansão deixou de ser a de uma simples babá. Henrique começou a confiar nela de forma discreta, pedindo sua opinião sobre detalhes da rotina de Sofia, questionando sobre Laura e até demonstrando pequenas gentilezas, como deixar uma xícara de café para ela no início do turno. Sofia, por sua vez, florescia aos poucos. Sua saúde ainda era frágil, mas os médicos notavam uma melhora no ânimo e na interação com os poucos que a cercavam. Camila dividia o tempo entre os cuidados com Sofia e as visitas diárias a Laura, agora recebendo o tratamento adequado na clínica. Cada sorriso da filha era uma vitória, cada pequeno progresso, uma esperança renovada. À noite, quando retornava à mansão, sentia que estava reconstruindo sua vida aos poucos, mesmo sem perceber. Uma tarde, ao chegar no hospital para visitar Laura, Camila encontrou a equipe médica reunida em torno do leito. O médico-chefe se aproximou e disse com um leve sorriso: "A Laura está reagindo bem ao tratamento. Ainda temos um longo caminho, mas as perspectivas são boas." O alívio percorreu o corpo de Camila como um bálsamo. Ela segurou a mão da filha, beijou-lhe a testa e agradeceu silenciosamente. Na mansão, Henrique recebeu a notícia com um leve aceno de cabeça, como se aquilo fosse apenas mais uma informação, mas algo nele estava mudando. Ele começou a visitar Sofia com mais frequência, ficando ao lado da filha, segurando-lhe a mão, tentando, mesmo desajeitado, recuperar o tempo perdido. Camila, observando de longe, sabia que a transformação era lenta, mas real. Certa noite, ao guardar os brinquedos de Sofia, Camila encontrou um pequeno caderno com desenhos infantis e palavras rabiscadas. Reconheceu a caligrafia de Sofia e, folheando as páginas, percebeu que a menina havia começado a escrever pequenas histórias inspiradas nas que ela contava. Em uma delas, havia uma personagem que lembrava muito Camila, descrita como uma mãe corajosa que nunca desistia. Ela sorriu, sentindo que sua presença na vida da criança ia muito além de um simples emprego. Henrique a observou com os olhos baixos. Depois disse, quase sem olhar para ela: "Minha filha voltou a sonhar por sua causa. Eu nunca pensei que algo tão simples quanto palavras pudesse trazer tanta mudança. Você fez isso, Camila." A entrega da tradução havia sido apenas o começo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para Camila, embora a atenção nunca abandonasse seus ombros. Pela manhã, ela dividia o tempo entre os cuidados com Sofia e a preocupação constante com Laura. As duas meninas, tão distantes em mundos e condições, estavam unidas pelo mesmo fio tênue que ligava Camila a Henrique Monteiro: a esperança. Sofia, a princípio, mantinha o mesmo olhar distante e a voz quase ausente, mas aos poucos algo começou a mudar. As histórias contadas por Camila antes de dormir ganharam vida nos sonhos da menina. E mesmo os médicos notaram que seu semblante já não era tão sombrio. Camila tinha o dom de transformar palavras simples em aventuras. E para Sofia, que havia perdido a mãe e vivia isolada pelas paredes frias do hospital, cada história era uma janela para um mundo onde a dor não existia. Henrique observava de longe, sempre mantendo a distância segura que havia construído ao longo dos anos.
Mas havia algo diferente agora. Via a filha sorrir, mesmo que de leve. A risada tímida de Sofia, provocada por uma piada ou um gesto carinhoso de Camila, trazia à tona lembranças que ele pensava ter esquecido. Luciana costumava fazer a filha rir assim, com pequenos gestos e histórias inventadas. A presença de Camila parecia trazer de volta a mulher que ele havia perdido, como se, de alguma forma, ela tivesse encontrado a chave para abrir um caminho que ele mesmo trancou. Certa tarde, enquanto Sofia descansava, Camila e Henrique se encontraram no jardim da mansão. O ar estava fresco, o céu encoberto por nuvens que prometiam chuva. Camila sentou-se num banco de pedra, observando as flores cuidadosamente alinhadas, enquanto Henrique permaneceu de pé, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. "Ela está melhor, não está?" perguntou ele, sem tirar os olhos do caminho de pedras. Camila assentiu, a voz suave. "Ela está mais animada. Parece que a tristeza está dando espaço para a esperança." Henrique respirou fundo, lutando com as próprias palavras. "Eu não sei como lidar com isso, com ela, com tudo." Camila o encarou, mas não disse nada. Às vezes o silêncio dizia mais do que qualquer discurso. No dia seguinte, Sofia pediu para brincar com Camila na varanda. A menina, ainda fraca, segurava um livro de contos infantis e pediu que a babá lesse para ela. Camila se sentou ao lado, a voz cadenciada trazendo vida às palavras, enquanto Sofia ouvia com atenção. Ao final da história, a menina a surpreendeu com um pedido. "Camila, você pode me ensinar a escrever as minhas histórias?" O pedido era simples, mas tinha um peso imenso. Para uma criança que havia se fechado por tanto tempo, abrir-se para o mundo das palavras era um sinal de que a luz começava a penetrar na escuridão. Camila sorriu e disse: "Claro que posso, meu anjo. Vamos escrever juntas, uma história só nossa." Henrique, observando da porta, sentiu um aperto no peito. A cena era tão singela, mas carregada de significado. A conexão entre Camila e Sofia não era apenas profissional, era algo mais profundo, construído com paciência, dedicação e a coragem de enfrentar medos antigos. Enquanto isso, Laura reagia positivamente ao tratamento. As visitas de Camila ao hospital eram breves, mas cheias de carinho. A menina, embora ainda fraca, já conseguia sorrir e conversar com a mãe. Os médicos estavam surpresos com a recuperação, e Camila sabia que grande parte daquele progresso era resultado da ajuda inesperada de Henrique. Numa tarde chuvosa, Sofia desenhava com lápis coloridos sob a supervisão de Camila. A menina fez um rabisco e olhou para a babá com um sorriso tímido. "Esse aqui é o papai, e essa é a mamãe", disse, apontando para 2 bonecos de mãos dadas. Camila sentiu o coração apertar. "E essa sou eu, e essa é você, Camila", completou, apontando para outra figura. A emoção tomou conta dela, mas ela disfarçou, dizendo com um sorriso: "Ficou lindo, Sofia. Podemos fazer um livro só com seus desenhos, que tal?" Henrique apareceu na porta, carregando um embrulho simples. Camila se levantou, surpresa, enquanto ele se aproximava. "Eu achei que talvez vocês pudessem gostar disso", disse, entregando um conjunto de lápis de cor e papéis de qualidade. Sofia abriu o pacote com olhos brilhantes e Camila agradeceu com um olhar que dispensava palavras. A presença dele começou a se tornar menos fria. Pequenos gestos, como deixar a porta aberta para Camila entrar no escritório ou perguntar como Laura estava, se tornavam frequentes. A rigidez habitual parecia ceder espaço a uma vulnerabilidade silenciosa. Numa dessas noites, enquanto Camila lia para Sofia e a menina adormecia, Henrique entrou no quarto e se sentou ao lado. Ficaram em silêncio, ouvindo a respiração tranquila da criança. Ele passou a mão pelo cabelo da filha e disse, quase num sussurro: "Você fez mais por ela em poucos dias do que eu consegui em anos." Camila, emocionada, respondeu baixinho:
Ela só precisava de alguém que acreditasse nela. E o senhor está fazendo isso também aos poucos. Henrique se levantou, hesitou por um momento e com um gesto inesperado disse: Camila, obrigado, de verdade. Ela acenou com a cabeça, sem saber como responder. Aos poucos, o homem frio e distante começava a se desfazer, dando lugar a alguém disposto a aprender a amar novamente. E sem perceber, a vida deles começava a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Naquela manhã, o sol hesitava em romper o céu nublado que cobria a cidade. Camila caminhava apressada pelos corredores do hospital, com a respiração entrecortada e a mente carregada de preocupação. Laura havia passado a noite com febre alta e crises constantes. O médico dissera que a situação estava sob controle, mas ela sabia que a doença da filha era implacável e cada segundo era precioso. Quando chegou ao quarto, encontrou Laura deitada, os cabelos grudados na testa pelo suor. Apesar da fraqueza, a menina abriu um leve sorriso ao vê-la. "Oi, mamãe!" disse com voz rouca. Camila se sentou na beira da cama e segurou a pequena mão fria. "Estou aqui, meu amor. Você vai ficar bem, eu prometo", sussurrou, lutando para manter a calma. As visitas ao hospital se tornaram rotina e Camila dividia o tempo entre cuidar de Sofia e visitar Laura. A cada volta à mansão, a exaustão se acumulava, mas a determinação a impedia de parar. Sofia, por outro lado, parecia mais desperta, mais viva. As tardes na varanda com histórias e desenhos se transformaram em pequenos momentos de alegria e Camila notava a diferença nos olhos da menina. Henrique observava discretamente. Começava a perceber que sua presença era mais necessária do que imaginava e que, de alguma forma, Camila havia reconstruído os laços invisíveis que ele próprio havia destruído com a indiferença. Certa noite, enquanto revisava documentos no escritório, ele ouviu risadas abafadas vindas do quarto de Sofia. Aproximou-se da porta entreaberta e viu a filha sentada na cama, cercada por folhas coloridas e lápis de cor. Camila estava ao lado dela, rindo suavemente, os cabelos soltos caindo pelos ombros, os olhos iluminados pela alegria do momento. No entanto, algo dentro dele o incomodava. Havia um segredo que ainda pairava sobre aquela mulher que conseguira entrar na vida deles. Ele precisava entender quem era Camila de verdade, o que a havia trazido até ali. Não era apenas a vaga de babá. Era algo mais profundo, mais desesperado. Dias depois, Henrique resolveu tirar a dúvida que o assombrava. Por meio de contatos discretos, obteve informações sobre Camila e a filha. O relatório era simples, mas o que descobriu o atingiu como um soco no estômago. Laura estava gravemente doente há meses, sem condições adequadas de tratamento. Camila havia tentado todas as alternativas antes de aceitar a vaga na mansão Monteiro. E o mais doloroso, a decisão de entregar a tradução do papel, de enfrentar o desafio que ele havia proposto, não fora motivada apenas pela necessidade de um emprego. Fora movida pelo desespero de salvar a vida da filha. Henrique sentiu um peso imenso no peito. Ele, que havia tratado aquela mulher com desdém e frieza, agora compreendia a real extensão do sacrifício que ela fizera. Sentiu vergonha, raiva de si mesmo e uma tristeza profunda. Pela primeira vez em anos, o orgulho deu lugar a um sentimento de impotência. No fim do expediente, ao retornar à mansão, encontrou Camila sentada na varanda com Sofia. A menina desenhava distraidamente, e Camila lhe contava uma história inventada, com voz suave. Quando os olhos dela encontraram os de Henrique, algo diferente se instalou entre eles. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, deixou a postura rígida de lado. "Camila, precisamos conversar", disse com voz grave, mas sem a frieza habitual. Ela se levantou, confusa e apreensiva. Seguiram para o escritório, onde Henrique fechou a porta e apoiou as mãos na mesa. Eu descobri sobre Laura",
Começou, hesitando nas palavras. Camila arregalou os olhos, surpresa, mas não disse nada. Sei que ela está doente há muito tempo, que você tentou de tudo e que a única razão pela qual aceitou essa vaga foi para salvar sua filha. Ela sentiu a garganta apertar, os olhos marejados. Eu não tinha escolha. Laura precisava de mim. Eu faria qualquer coisa para garantir o tratamento dela. Até mesmo traduzir um papel que eu nem sabia o que significava, disse com a voz embargada. Henrique se aproximou, com um gesto contido, e passou a mão pelos cabelos. Eu fui um idiota. Pensei que você só queria o emprego. Nunca imaginei que você estivesse lutando por algo tão grande. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de emoções que nenhum dos dois sabia como expressar. Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Eu fiz o que qualquer mãe faria, murmurou. Henrique a observou por um longo momento. E eu não fiz o que qualquer pai deveria ter feito, disse, a voz baixa, quase imperceptível. Naquela noite, após Camila colocar Sofia para dormir, Henrique a encontrou no corredor. Havia algo diferente no olhar dele. Não mais a frieza impenetrável, mas um brilho vulnerável, quase arrependido. Camila, eu não sei como dizer isso, mas obrigado por tudo, por cuidar da minha filha, por me mostrar que ainda é possível acreditar. E pela sua coragem. Camila sorriu com tristeza e se afastou para cuidar de Laura no hospital. Henrique, sozinho no corredor, sentiu o peso de uma descoberta que o mudaria para sempre. Os dias seguintes pareciam se arrastar para Camila. Ela dividia cada momento entre as visitas ao hospital para cuidar de Laura e as longas horas na mansão Monteiro dedicadas a Sofia. O cansaço era visível, mas a esperança de ver a filha se recuperar lhe dava forças para continuar. Sofia, por sua vez, parecia mais viva, mais conectada ao mundo. A presença de Camila havia transformado a rotina da menina, trazendo cores para os dias antes cinzentos. Henrique, cada vez mais presente, observava essas mudanças com um misto de admiração e desconforto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que não sabia nomear. Talvez culpa, talvez alívio, talvez a súbita percepção de que ainda havia tempo para consertar erros. Ele se via espelhado na luta de Camila e, de certa forma, desejava acreditar que também poderia ter uma segunda chance, como ela. Numa manhã chuvosa, Henrique recebeu um telefonema inesperado. A voz do médico do hospital onde Laura estava internada soava tensa. Senhor Monteiro, a menina apresentou uma piora súbita. O quadro é delicado. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas seria importante que a senhora Camila estivesse aqui com urgência. Henrique desligou o telefone, o coração acelerado, e foi até a sala, onde Camila organizava os brinquedos de Sofia. Camila, disse, com a voz mais firme do que de costume. Precisamos ir agora. A Laura, ela está piorando. Ela sentiu o mundo girar ao redor, mas não hesitou. Pegou a bolsa com os documentos da filha e, sem dizer uma palavra, seguiu Henrique até o carro. O trajeto até o hospital foi silencioso, com a tensão preenchendo cada segundo. Ao chegar, Camila correu pelos corredores iluminados por luzes frias e entrou no quarto onde Laura estava. A menina respirava com dificuldade, o rosto pálido e as mãos geladas. Camila se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão da filha. "Estou aqui, meu amor. Vai ficar tudo bem", sussurrou, tentando conter as lágrimas. Henrique permaneceu na porta, observando a cena com os punhos cerrados. Uma enfermeira se aproximou e lhe falou em voz baixa. "Ela precisa de um procedimento urgente, mas a senhora Camila não tem recursos para cobrir os custos. O hospital público não tem estrutura para esse tipo de emergência." Henrique sentiu o peso da realidade esmagar suas costas. Ele não podia permitir que a filha de Camila, que havia feito tanto por Sofia, fosse deixada à própria sorte. Sem pensar duas vezes, saiu do hospital e fez algumas ligações rápidas.
No espaço de 1 hora, Laura foi transferida para a Clínica Monteiro, onde uma equipe médica aguardava. Camila acompanhou a filha, ainda em choque com a rapidez com que tudo acontecia. Henrique permaneceu ao lado dela, dando ordens aos funcionários, organizando a chegada dos médicos. Quando a equipe médica começou o procedimento, Camila sentou-se na sala de espera, os olhos fixos na porta fechada, as mãos trêmulas, segurando o colar que usava há anos. Henrique se aproximou e se sentou ao lado dela. Eu não podia deixar isso acontecer. Você fez tanto pela minha filha. Agora é minha vez de fazer algo pela sua, disse com a voz baixa, quase um sussurro. Camila olhou para ele, surpresa. Não havia arrogância naquelas palavras, apenas sinceridade. Horas depois, o médico saiu da sala e sorriu levemente. Ela reagiu bem ao procedimento. Ainda vai precisar de cuidados, mas podemos dizer que está fora de perigo por enquanto. Camila desabou em lágrimas, abraçando o médico e agradecendo a Deus em silêncio. Henrique permaneceu em pé, observando a cena, um leve sorriso de alívio no rosto. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles mudou. Camila passou a confiar mais em Henrique, e ele, por sua vez, deixou de lado a frieza habitual. Passava mais tempo com Sofia, que mostrava sinais claros de melhora, e visitava Laura na clínica sempre que podia. As meninas, apesar das circunstâncias, se tornaram amigas, trocando desenhos e bilhetes coloridos. Uma tarde, enquanto observavam as filhas brincarem no jardim da clínica, Henrique falou com a voz baixa, sem desviar o olhar. Camila, nunca pensei que alguém como você pudesse entrar na minha vida e mudar tudo. Eu era um homem vazio, frio. Você me mostrou o que é realmente importante. Eu devo muito a você. Ela se virou para ele, emocionada, mas com um sorriso sereno. Henrique, não é sobre dívidas, é sobre aprender a enxergar além do que nos machuca, sobre recomeçar, mesmo quando parece impossível. O bilionário, antes tão distante, agora parecia um homem comum, tocado pela dor e pela esperança, pela presença de duas meninas que, de maneiras diferentes, o ensinaram a ser pai. A reviravolta não estava apenas na recuperação de Laura ou na nova vida de Sofia. Estava na transformação silenciosa que acontecia no coração de todos eles. Naquela noite, quando Camila voltou para a mansão, encontrou sobre a mesa da sala um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro havia uma carta simples, mas poderosa. Henrique havia decidido oficializar a adoção de Sofia como herdeira da fortuna Monteiro, mas mais do que isso, declarava que queria garantir o futuro de Laura, financiando seus estudos e tratamentos para sempre. Camila leu a carta, as mãos trêmulas, e sentiu que pela primeira vez na vida, a batalha que travara por tanto tempo finalmente encontrava um final digno. Não um final de contos de fadas, mas um começo de algo verdadeiro. Parte 9. A lição de vida. O sol daquela manhã parecia mais leve, quase como se refletisse o alívio que pairava sobre a clínica Monteiro. Laura acordou com um brilho nos olhos que Camila não via há muito tempo. O tratamento, a atenção médica e, sobretudo, o amor que a mãe dedicava haviam criado um espaço seguro para a menina respirar e sonhar de novo. Camila segurou a mão da filha com lágrimas de gratidão silenciosa, enquanto Laura, ainda frágil, balbuciava um "Eu te amo, mamãe". Na mansão, Sofia corria pelo jardim com passos cautelosos, segurando uma pequena boneca que havia ganhado de Camila. O riso infantil ecoava pelo espaço, chamando a atenção de Henrique, que assistia à cena da varanda. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sorrir de verdade. Viu, em cada movimento da filha, a vida que Luciana sempre sonhou para ela. A presença de Camila e Laura havia não apenas mudado a rotina, mas também restaurado a fé que ele pensava ter perdido.
Henrique observou Camila chegar com Laura ao jardim da mansão, as duas de mãos dadas, trocando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Sofia correu para abraçar Laura e juntas as meninas se sentaram na grama, rindo e compartilhando desenhos. Camila se aproximou e Henrique, ainda hesitante, desceu os degraus para ficar ao lado delas. Camila, Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto delicado. Não precisa dizer nada, Henrique. O que importa é que elas estão bem, que estamos aqui. Ele assentiu, a voz presa na garganta. A presença dela ali era uma lembrança viva de que recomeçar era possível, mesmo quando tudo parecia perdido. Camila não apenas havia devolvido a alegria à vida de Sofia, mas também havia mostrado a ele que a vida não podia ser medida apenas por conquistas ou números. Era feita de gestos, de coragem e, acima de tudo, de amor. Poucos dias depois, Henrique reuniu todos na sala principal da mansão. Sofia sentou-se ao lado de Camila e Laura, segurando a mão das duas. Henrique se levantou, segurando um documento em mãos. Eu queria dizer algumas palavras. Sei que não sou bom com isso, mas... Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A Luciana deixou para mim uma carta que eu nunca tive coragem de ler. Camila a traduziu e me mostrou o que eu não enxergava. O amor dela por Sofia, a esperança que ela queria deixar. E você, Camila, me mostrou que ainda era possível acreditar. Por isso, eu decidi que quero garantir o futuro de Laura. Ela será como uma filha para mim, e juntas, ela e Sofia terão o que precisarem para crescer felizes e seguras. As palavras ecoaram no silêncio da sala. Camila, surpresa, sentiu os olhos marejados e abraçou Laura, que se aninhou em seu colo. Sofia sorriu, segurando a mão de Camila com força, como se selasse ali um pacto invisível entre elas. Henrique se aproximou e, de forma inesperada, colocou a mão sobre o ombro de Camila. Você nos salvou, não apenas com a tradução daquele papel, mas com sua coragem, sua generosidade. Você me ensinou que amar é mais do que dizer palavras bonitas, é estar presente, lutar, acreditar. Camila, emocionada, sorriu com lágrimas nos olhos. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, Henrique, mas você também aprendeu a fazer o que qualquer pai deveria ter feito. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Aos poucos, a vida foi encontrando um novo ritmo. Camila se tornou parte da família não como funcionária, mas como alguém indispensável. Sofia e Laura cresceram lado a lado como irmãs, descobrindo o mundo com curiosidade e alegria. Henrique, por sua vez, dedicou-se a transformar a empresa Monteiro, criando programas de apoio a mães solo, garantindo assistência a crianças carentes e investindo em projetos educacionais. Na nova rotina, as tardes no jardim se tornaram sagradas, com Camila contando histórias para as meninas e Henrique, agora mais presente, participando das brincadeiras. O bilionário que antes vivia cercado de frieza e solidão havia aprendido, com a força de uma mulher simples, que a verdadeira riqueza estava na capacidade de amar e de recomeçar. E tudo havia começado com um simples papel. Uma tradução que, no fim, revelou muito mais do que palavras esquecidas. Revelou a coragem escondida, o amor silencioso e o poder de uma segunda chance. Na última cena, Camila observou Henrique brincar com Sofia e Laura no jardim. O riso das meninas misturado à brisa suave da tarde. Ela se permitiu fechar os olhos por um momento, sentindo o sol tocar seu rosto. Era como se o passado doloroso finalmente tivesse encontrado espaço para o presente. Um presente cheio de esperança, amor e a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz sempre encontra uma forma de entrar. A vida é feita de encontros inesperados e reviravoltas que testam nossa coragem, mas é justamente nesses momentos de incerteza que descobrimos nossa verdadeira força, porque quando temos a humildade para recomeçar,
a generosidade para ajudar quem precisa e a fé para acreditar que o amor é capaz de curar até as feridas mais profundas, a vida se transforma não em um caminho previsível, mas em uma jornada repleta de significado, onde cada pequeno gesto deixa uma marca eterna nos corações de quem cruzar o nosso destino. E se essa história tocou o seu coração, assim como transformou a vida de Camila e de Henrique, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes que nos lembram que a vida sempre pode nos surpreender e nos ensinar a recomeçar com coragem e amor.